Olá, você que nos assiste, está começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que, além de portal, tem o compromisso de 2 vezes por semana trazer convidados super especiais para falar sobre economia, saúde, educação e, principalmente, sobre política. Eu me chamo Bianca Chagas e ao meu lado ele, Wilson Júnior. Olá, Bianca. Olá, você que acompanha o podcast Interior Baiano Notícias. Só um spoiler. Do nosso convidado de Vamos hoje. falar sobre direito à cidade, fundamentos do direito à cidade, sobre desenvolvimento e planejamento urbano e muitas outras coisas. Sim. O nosso convidado de hoje é daqui de Vitória da Conquista, é o professor Cláudio Carvalho e eu vou apresentar um pouquinho sobre ele para vocês. Doutor em Desenvolvimento e Planejamento Urbano, o professor é titular de Direito Ambiental, Urbanístico e Agrário na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, e também coordena o Observatório das Cidades, Políticas Públicas e Movimentos Sociais e ainda integra o Núcleo de Assessoria Jurídica Alternativa, a NAJA. Suas pesquisas envolvem temas como mobilidade urbana, moradia, violência e a participação popular como demonstração do direito Então, Cláudio, para a gente começar o bate-papo nosso aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre você. Eu já dei esse spoilerzinho, mas eu queria saber a respeito de sua perspectiva. Olha, eu sou um conquistense do bairro Brasil, um bairro densamente povoado, mas que nasceu em São Paulo na década de 70, portanto, já remete aí uma lógica de deslocamento forçado. Meu pai é pernambucano, minha mãe é baiana daqui, de Vitória da Conquista, e que desde a sua infância e adolescência se viu cercado por essa questão da cidade. Eu, desde pequeno, tinha com minha mãe, ao deslocar a cidade, ela falava assim, vamos à cidade, quando nós íamos ao centro de Vitória da Conquista. Então, isso sempre me perseguiu, o morar na não-cidade, a lógica de divisão territorial em função da Rio Bahia, e que fez com que essa questão de vida, de existência cotidiana, me lançasse justamente a pesquisar essa questão. Voltei para São Paulo para estudar no meu mestrado, retornei para a Vitória da Conquista, e desde então essa é a minha tônica, a minha existência cotidiana é pensar a cidade, viver a cidade e ocupar a cidade. Essa parte da vida acadêmica, da aula, professor, vem desde sempre? Já ali na adolescência, já falava assim, quero estar lá na sala de aula ou foi por acaso? Pois é, não foi por acaso não, Wilson, Bianca, quem nos acompanha. Eu tive uma professora que ela está viva, tá aqui, de Conquista, chamada Ione Góes, professora de História, e uma outra professora de Geografia chamada Abigail, Big, conhecido como Big na cidade. E eu desde sempre fiquei muito encantado com a forma como elas ministravam aula, com a forma como elas seduziam, né, na sala de aula, e eu desde sempre falei, não, eu vou ser professor. Ainda não tinha na cabeça que seria professor de Direito, mas, por coincidência, a professora Ione fez um júri simulado, 8ª série, se não me falha a memória, e era para absolver ou condenar a revolta dos Búzios, né? Os revoltosos da revolta dos Búzios, e eu participei e eu fiquei seduzido pelo direito naquele momento. Desde então, quando ingressei na graduação, eu montei minha vida acadêmica para ser professor. Então, iniciação científica, monitoria de disciplina. Quando terminei meu curso, eu já ingressei no mestrado e já fiz o concurso público para professor no interior de São Paulo, na Universidade Pública de lá. E depois, quando surgiu a oportunidade, eu retornei para a Vitória da Conquista no concurso aqui na UESB. Maravilha, maravilha. Você é autor do livro Direito à Cidade e, mais recentemente, lançou esse aqui, ó. Raoni Rodrigues, não é isso? Conta um pouco aqui sobre essas duas obras, né? A primeira, essa segunda
e um pouco sobre a abordagem delas. Então, quando nós falamos em direito à cidade, as pessoas acham que essa discussão está muito distante, né? Então, por exemplo, vamos ter eleição ano que vem, 2024, eleição municipal. Provavelmente a população vai discutir sobre mobilidade urbana, vai discutir sobre moradia, vai discutir sobre saúde, educação. E a gente defende, o Wilson Bianchi, quem nos acompanha, é que esse debate ele seja cotidiano. Por quê? Quando nós falamos em direito à cidade, a nossa Constituição ela estabelece esses direitos como direito, né? Nós temos um artigo da Constituição, que é o artigo 6º, que vai falar que moradia, transporte, lazer, todos esses são direitos. Só que a gente percebe que esse é um discurso um tanto quanto acadêmico. Então, o que nós fizemos no primeiro livro e no segundo livro, né? O Direito à Cidade, agora Fundamentos do Direito à Cidade? Foi tentar justamente aproximar o debate da população comum. Eu julgo, o Wilson Bianchi, por isso que eu trouxe para vocês o livro, que vocês terão facilidade de ler o livro. Porque a gente fez todo um trabalho de aplicação de questionário depois que o livro... Porque a gente do direito acha... Eu ia falar isso, não tá cheio de juridiquês. Não, pois é, estava na primeira versão. Aí eu acho que aí é a versão 10ª do livro. Então, o que aconteceu? A gente pegou o livro, que é aquele que está na nossa cabeça. E aí depois, como a intenção era democratizar o debate... Uma abordagem mais popular, Uma abordagem mais popular, justamente, Bianca. A gente aplicou um questionário em associação de moradores, em ocupações, com amigos da gente de outras áreas... E tinha expressões que para a gente era comum, mas que para a população em geral, né, era desconhecida, é o juridiquês. Ou um assunto que para a gente achava que era muito importante, mas para essa abordagem justamente de seduzir o leitor, a leitora, não era importante naquele momento. Então, é um processo doloroso, né, porque você vai ter que cortar, você vai ter que substituir. De repente, você tem uma palavra que você gosta mais, mas você tem um sinônimo que é muito mais palatável para a população em geral. E aí, tempo de leitura, quanto tempo de leitura a pessoa levou para fazer? E aí a gente chegou a essa versão final, né, que é dividida em 2 partes. A primeira parte, que é eminentemente teórica, que a gente vai justamente explicar essas características do direito à cidade. E uma segunda parte que é prática, que a gente vai explicar a partir de situações concretas, de estudos concretos, plano diretor urbano, estatuto da cidade, gentrificação, que é uma coisa que tem ocorrido aqui em Vitória da Conquista com o Vila América, que depois a gente pode debater mais. Enfim, é uma obra que a gente tem tido uma aceitação muito grande do público em geral, que não é somente para o público do direito, é para a população que deseja realmente ocupar a cidade. Só um parênteses, viu, Bianca? Gente, isso aqui é interior assinado, baiano, viu? Ó. Assinado. Dedicatória e aqui tudo. Na descrição nós vamos colocar a forma de você tá assistindo, ter adquirir acesso, também. adquirir o seu exemplar, porque esse aqui já é nosso, a redação aqui vai fazer um sorteio e ver quem lê primeiro. Acho que sou eu, e né? depois fazer o rodízio. Ordem alfabética inversa, o W. Oxi, começa comigo, viu, gente? Então, já pegando o gancho, a gente tá falando sobre o direito da cidade. Como o senhor trouxe essa abordagem da gente poder disseminar um pouco esse conhecimento, que é pouco visto na mídia, com o livro, eu queria saber se você teria outras ideias ou sugestões, opiniões, de como esse debate podia estar sendo ampliado para a sociedade.
E você vai ver uma série de músicas. Só para a gente ver, em 1953, tem uma música que foi cantada por Elisete Cardoso, mas ficou popularizado na voz de Bete Carvalho, que é um samba também, que diz mais ou menos assim. Vai barracão, pendurado no morro e pedindo socorro à cidade aos seus pés. O nome da música é Barracão de Zinco. Vai barracão, pendurado no morro e pedindo socorro à cidade aos seus pés. O barracão, mais uma vez, é o que a gente chama da não-cidade. É uma ocupação que o poder público não chega. Quando chega é para matar. É a lógica da repressão. A cidade oficial é aquela que está lá embaixo. Gilberto Gil, também em 85, fez uma música belíssima chamada o seguinte, Barracos, o nome da música. Nos barracos da cidade, ninguém mais tem ilusão do poder da autoridade de tomar a decisão. Então, olha só como o barraco ele percebe como há uma lógica de cidadania para aquele que mora na cidade oficial e de subcidadania ou cidadania limitada para aquele que mora na não-cidade ou na cidade ilegal. E para finalizar, Nação Zumbi, Chico Science, tem uma música belíssima chamada A Cidade. A cidade não para, a cidade só cresce, e o de cima sobe e o de baixo desce. Então, você vai perceber na arte várias manifestações, como na música, cinema, a questão do filme Aquários, por exemplo, ou do filme Cidade de Deus, né, que é um filme que retrata muito essa questão urbana, na própria literatura, né, com Carolina de Jesus, ou com livros clássicos, como Aloysio de Azevedo, No Cortiço, a gente vai perceber como isso pode aproximar o debate para a população do direito à cidade. Então, são manifestações que a gente tenta tratar justamente para aproximar a população e para demonstrar Sim. como esses problemas que a gente fala sobre mobilidade urbana, sobre moradia, já é um problema que a arte já vem debatendo há muito tempo. Há muito tempo. Ele falou de uma música de 53 e eu lembrei de uma entrevista que eu vi do Herbert Viana, vocalista do Paralamas Sucesso, quando ele fala da música Alagados, né? Alagados, sim. Que ele fala, a música fala que a esperança não vem no mar, vem das antenas de TV e numa ocupação sobre as águas. Isso, né? A palafita. E isso aí ele vai falar que isso, a crise da década de 90, digamos assim, talvez ali final da década de 90, início dos anos 2000, onde ele vê as TVs ligadas dentro das casas ali nas palafitas e as pessoas tendo a esperança com o que está vendo na TV, não pelo mar, não pela cidade, né? Porque eles estão meio que presos num local que é aberto. Isso. É muito incrível. Essa entrevista dele foi não lembro se foi no Roda Viva, mas eu vou lembrar até o final do programa. Mas acho que é uma forma da gente poder abrir um pouco os olhos, né, nesse aspecto. A gente tem várias manifestações, mas cabe, acho, meio que a população abrir um pouco os olhos e entender que aquilo ali também faz parte do direito da cidade. Sim, com certeza. Professor, como a universidade, a academia pode ajudar nisso? Olha, a universidade ela tem um papel fundamental. A primeira coisa que eu digo é esse papel, essa postura que a gente tenta fazer, que é justamente democratizar o debate. Então, na academia, Bianco e Wilson, quem nos acompanha, geralmente a gente escreve para o nosso par. Então, a gente está muito mais preocupado com o que o outro professor, a outra professora na academia vai dizer de sua obra do que a comunidade como um todo. Então, o ego é muito grande. Então, você se despir desse processo, né, e compreender que a pesquisa ela tem um papel de democratizar um debate que a gente sempre pauta nas nossas questões, para quem você produz, né? Para quem você produz? O que você produz na academia? Qual é o seu público? Então, o primeiro papel é esse, democratizar. O segundo é a universidade estar mais próxima dessas questões. Então, nós temos em Vitória da Conquista cerca de 10 ocupações, né? Grande parte da cidade não conhece esse dado, e a universidade tem a função de assessorar, através de projetos de extensão, por exemplo, essa população que vai discutir a questão da moradia, de repente tem a moradia, mas não tem a mobilidade urbana, tem a mobilidade urbana, mas não tem a segurança. Então, a universidade ela não pode ser um castelo, né? Ela não pode ser um local que está lá justamente fechado para a comunidade sem se preocupar. A segunda parte do livro, inclusive, a gente vai apresentar situações que foi em função dos problemas que a gente enfrenta na comunidade.
Então, a partir do momento a gente escreve em função do problema real. Então, é um processo inverso. Tem muita gente que escreve a partir de uma abstração. Sim. E a gente não. A gente escreve a partir de um problema real para sistematizar e para apresentar soluções para a população. Soluções concretas que possam alterar, de fato, a vida das pessoas. Falando em soluções concretas, início de outubro, a Prefeitura enviou para a Câmara de Vereadores o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, o chamado PDDU. Para quem não sabe, o professor vai explicar muito mais sobre isso, é uma diretriz aí que vai pautar aí muito do desenvolvimento da cidade. Qual a importância do PDDU para esse desenvolvimento da cidade, para o futuro da cidade? É a primeira pergunta. E a segunda que eu faço, que eu sempre estou gostando de fazer isso agora, por que é tão pouco debatido? Aí eu falo que, gente, a gente sabe que existem audiências públicas, agora vai ter mesmo e tudo, mas esse debate, ainda assim, é pouco perante da importância do tema. Do tema. Sim, com certeza. Wilson, Bianca, é a situação complexa. São duas perguntas que aparentemente são óbvias, mas o óbvio nem sempre o óbvio precisa ser dito. Sim. A nossa Constituição, ela estabelece no artigo 182 sobre o planejamento das cidades. Já é uma palavra-chave para a gente, planejar. Planejar significa olhar, estabelecer situações para o futuro. Na nossa Constituição, no artigo 182, parágrafo 1º, diz que toda cidade acima de 20 mil habitantes deve ter plano diretor. É obrigatório, não é facultativo. O prefeito, a prefeita, obrigatoriamente, acima de 20 mil habitantes, tem que fazer o plano diretor urbano. Vitória da Conquista já tem um histórico de planejamento. O primeiro plano diretor urbano de Conquista foi da década de 70. 75 para 76, o prefeito era Jadiel Matos, já falecido, mas que, inclusive, depois foi vereador de Vitória da Conquista também. O que é que acontece, Bianca e Wilson? A Constituição, ela não foi autoaplicável. Ela deixou um parágrafo lá que falou que precisava uma lei federal detalhando, né, como que seria o plano diretor urbano, né, quais são os instrumentos do plano diretor urbano. Essa lei ela só veio em 2001. Já tem uma questão aí, um lapso temporal aí de 13 anos, que é o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257. Pois bem, essa lei deu um prazo para 5 anos, todos os municípios nessa situação, acima de 20 mil habitantes, mesmo que já tivesse plano diretor urbano, se adequasse à lei, né? 5 anos. Aconteceu que, ao final dos 5 anos, ainda teve que prorrogar por mais 2 anos, que teve prefeituras que não cumpriram o prazo. Tem um detalhe importante, Bianca e Wilson, quem nos acompanha. Se não fizesse o plano diretor urbano, ia incorrer em um processo de improbidade administrativa. Significa que o prefeito ou a prefeita poderia responder a um processo. Pois bem, Conquista fez seu plano diretor em 2006. Né? Na época, o prefeito era José Raimundo Fontes. Acontece que esse plano diretor urbano, para quem está nos acompanhando, muita gente acha que é só um instrumento técnico, né, que vai dividir a cidade segundo a sua funcionalidade, o que é zona residencial, o que é zona comercial, e mas não só. O plano diretor também é um instrumento político. Ele determina, por exemplo, o processo de quais são as avenidas prioritárias. Então, por exemplo, a Avenida Olívia Flores, né, que foi duplicada, arborizada, e tem uma ciclovia que foi construída no meio do nada. Inicialmente, hoje, se a gente for analisar, a maior parte ainda está no meio do nada. Quem foi que decidiu isso? Foi o plano diretor urbano. Por que isso é importante? Porque esse vetor de crescimento com essa avenida valorizou muito aquela área. Quando a gente pega a Avenida Perimetral, que é um semianel, né, que ele corta parte da cidade. 13 quilômetros. Ele é para nascer, finalizar na Olívia ou na Lagoa das Abateias, dependendo aí da perspectiva de cada um. Mas olha só, a primeira parte que foi finalizada foi justamente na parte que tem a menor densidade demográfica, que foi do Boa Vista, 3 quilômetros. Mais uma vez, uma avenida dupla, com ciclovia arborizada, que custou 60 milhões. E o que você tem ali? Muro de um lado, né, ou vazios urbanos de outro.
E isso vai acontecer por quê? Porque o plano diretor urbano determina quais são as obras, quais são as atividades de estrutura da cidade que são prioridades. Nesse momento, o plano diretor urbano ele está em atualização. Não quer dizer que a gente não tem plano diretor urbano. Isso é importante dizer. Né? Então, o Wilson Bianca, quem nos acompanha, as pessoas falam assim, o plano diretor tem que ser atualizado a cada 10 anos. É verdade, a lei fala isso. Mas não quer dizer que a partir de 2016 a gente não tem plano diretor urbano. Na verdade, enquanto não tiver um plano novo, o plano que está aí continua valendo. Pois bem, a prefeita Sheila Lemos, depois de audiências públicas, eu fui delegado da UESB nesse processo de elaboração do plano diretor urbano, mandou agora para a Câmara de Vereadores. Aí eu entro na sua segunda questão, Wilson. Por que é um instrumento tão desconhecido da população? Eu costumo falar, e falo também no livro, que é o que nós chamamos de plano discurso. Não é só Vitória da Conquista, não. Eu queria deixar isso bem claro. Todas as cidades brasileiras, elas estruturam hoje o plano diretor urbano como um plano discurso. É uma peça de ficção. Na verdade, o plano, ele existe, porque senão vai incorrer em crime, só que ele não sai do papel. Há uma distância entre planejamento, que eu falei, né? Planejamento a gente tem feito, que é pensar a cidade. Só que a execução, que é a gestão da cidade, há um descompasso muito grande. As prefeituras, elas não conseguem acompanhar aquilo que elas mesmas, ou que a cidade pensa. Né? Então, por exemplo, nós temos um instrumento que está no plano diretor urbano de Vitória da Conquista, que nunca saiu do papel, né? O que a gente chama IPTU progressivo no tempo. O Wilson Bianca, quem nos acompanha, a gente tem um IPTU que todo mundo conhece, que é aquele que a gente paga pelo valor da propriedade, o valor venal, que é 1%. Só que no plano diretor urbano de Conquista, porque tem na lei federal, a Conquista vai reproduzir isso, nós vamos ter o IPTU progressivo no tempo. O que significa isso? É uma outra forma de IPTU que a lei fala que uma área não utilizada, subutilizada ou utilizada de forma inadequada, é o que a gente chama de especulação imobiliária, né? O IPTU ele vai aumentar ano a ano durante 5 anos. Então, é 1%, depois no segundo ano vai para 2%, no terceiro vai para 4%, depois no quarto ano vai para 8%, aí no quinto ano dobra, vai para 15%, porque o limite é 15% e não pode passar daí. Por quê? Você aumentando a alíquota do IPTU, você vai pressionar a pessoa para dar a destinação correta. E ela não vai ficar esperando valorizar, passar uma avenida, construir um equipamento público aqui, porque a lógica é essa. Esperar a valorização de um terreno que custa R$10 mil até ele chegar em R$1 milhão, o que é totalmente arbitrário. Vitória da Conquista não tem essa, nunca colocou isso. Mas não foi só Vitória da Conquista. Hoje você tem 5.570 municípios no Brasil. Nós temos hoje 12 municípios no Brasil que usam desse instrumento, IPTU progressivo no tempo. Por que não usam? Porque não conseguem fazer o enfrentamento ao poder local. Né? O poder local, como um prefeito, o vereador, está muito próximo ali. É por isso da importância da população se apropriar dessa discussão. Ele acaba não fazendo isso, sobretudo com o mercado imobiliário, que é quem tem, vamos dizer assim, um grande banco de terras na cidade e fica fazendo a retenção intencional dessas terras. Aproveitando para a gente poder falar sobre isso, professor, a título de curiosidade, eu queria saber se existe uma maneira, é possível da gente conseguir desenvolver a cidade de maneira mais justa, mais valorizada? Bianca, é possível. O que acontece? O Wilson, quem nos acompanha. Na verdade, é preciso que a prefeitura... Quem tem a competência de fazer o planejamento das cidades é a prefeitura. O que acontece? Eu sempre costumo, Wilson Bianchi, falar, quem nos acompanha, que a cidade é um palco vivo, em constante transformação. Olha só para a gente ver a complexidade disso, Bianca. Hoje, no Brasil, 85% da população reside em cidades. 85% da população brasileira, a imensa maioria. Vitória da Conquista tem um distrito sede, que é o local que nós estamos, mas tem os distritos da zona rural, são 11, Dantilândia, Zé Gonçalves, e aí vai. No distrito sede, que é esse que nós estamos, que corresponde a 2% do território do município de Vitória da Conquista. Conquista é uma cidade imensa do ponto de vista territorial. Esses 2%, ele está com 90% da população. Olha só como a distribuição é desigual.
2% do território do município, ele tem, nesses 2%, 90% da população. Né? Então, você imagine a quantidade de problemas que você tem aqui nessa cidade. Por exemplo, mobilidade urbana. É complicado você ter uma cidade como Vitória da Conquista, quem pega ônibus sabe disso, sair da UESB 10h20 da noite, por exemplo, pegar um Vila Serrana D30, né, o D30, Vila Serrana via Urbizum, vai chegar na Vila Serrana meia-noite em casa. Meia-noite. Por quê? Porque a frota é diminuta, a demora é muito grande e, o que é pior hoje, você tem um sistema alternativo, um sistema clandestino que não cumpre com os requisitos legais. Eu não sei se vocês, o Wilson e Bianca, já tiveram a oportunidade de pegar uma van já, dessa. bastante. E é uma aventura. É uma aventura. Você percebe que você não tem segurança, nenhuma. Você não tem as gratuidades. E nós estamos falando de uma cidade de 370 mil habitantes. É uma chave direito, essa né? fiscalização, né? Manter essa fiscalização. Então, quem tem a competência de fazer isso é o poder público municipal. Por quê? Porque justamente a cidade ela vai ter essa série de interesses. De repente, o meu interesse enquanto morador não é o mesmo interesse seu, Bianca, que de repente é uma incorporadora imobiliária, né? Não é o mesmo interesse de Wilson, que é um construtor. Quem é que vai fazer esse processo? É a prefeitura municipal. Porque o interesse público tem que prevalecer sobre o interesse privado, porque a cidade é de todos e de todas. A gente costuma falar, inclusive a gestão atual usa uma expressão, que é uma expressão que eu debato no nosso livro na primeira parte, que é uma palavra de plástico, né? Eu costumo falar que são palavras que vão se adequar a qualquer discurso. Qualidade de vida. Hoje, qualquer coisa que você falar, a pessoa vai melhorar de qualidade de vida. Estado Democrático de Direito, a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro em Brasília, estavam usando o Estado Democrático de Direito para legitimar que é cidade para pessoas. Então, a gente tem que pensar, cidade para quais pessoas? Então, só para fechar, Bianca, vamos imaginar que a Olívia Flores é uma importante avenida de Vitória da Conquista. E, eu não estou desconsiderando isso, não. Mas Vitória da Conquista, ela não tem só a Olívia Flores. Vamos pegar a Avenida Brumado. Eu não sei se vocês já andaram de bicicleta na Avenida Brumado. A Avenida Brumado é uma avenida que ela tem ciclofaixa, que eu disputo aquela área infelizmente, com os motoboys, que não respeitam a ciclofaixa, por exemplo, que é muito menos segura, porque ela só tem uma marcação no solo, ela não é separada. Eu não sei se vocês já andaram na Olívia Flores, ali na Brumado, entre a Avenida Barreiras e o Anel Viário. Não tem arborização, não tem iluminação. Então, da mesma forma que a Olívia Flores deve ter um desenvolvimento, outras avenidas da cidade, a Brumado, a Avenida Paraná, a Avenida Frei Benjamin, deve também ter a mesma destinação, porque a cidade deve ser para todos e todas. Sim. Isso que é cidade justa. De fato, professor. Eu vou interromper o nosso papo aqui rapidinho, só para eu lembrar você aí de casa que no Interior Baiano você pode encontrar diversas notícias e muito mais sobre esse bate-papo que a gente está tendo aqui agora com o professor. A gente também teve com outros convidados. Então, se você tem interesse de se aprofundar mais, vem conhecer o nosso canal no YouTube, no Instagram e também o nosso site para você conferir as matérias. interiorbaiano.com.br. Isso mesmo, só pedindo aproveitando o gancho, você que está assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal, isso dá uma força pra gente, dá um joinha e comenta aí o que você está achando da entrevista, entra no debate também. Se tiver uma dúvida, e também, assim, vai sugerindo outros entrevistados, pega a entrevista, compartilha com um colega que você acha que vai gostar do tema, então dá essa força pro Interior Baiano e segue acompanhando a gente. Vamos voltar pro bloco 2? Vamos sim. Interessante, a gente comentou nos bastidores sobre um comentário do ex-prefeito Essen Guzmão, né, de um lema sobre projetar a cidade para 2040. Eu vou datar agora do período que a gente está, 2023, e falando da seguinte forma. Para a gente pensar a Vitória da Conquista de 2043, daqui a 10 anos, a gente deveria pensar sobre quais pilares de desenvolvimento, digamos assim, é preciso pensar antes em quê?
antes de pensar na cidade daqui a 10 anos. Pronto. Daqui 10 ou 20, né? Ou 2043 é 20 43, anos. Perdão. Ó, tá vendo? Tá dando um tempo. Já tá. É porque eu sou muito novo. Você não tá entendendo. Quantos anos o Wilson Júnior vai ter em 2043? 2043. Coloca Levantaram aí. essa questão aqui, só esse parênteses. Façam Eu não cálculos. falei e não quero que, por favor, esse assunto saia daqui, viu? Bem, eu entendo e a gente tentou fazer essa discussão no plano diretor, mas a gente não conseguiu avançar, mas Vitória da Conquista vai ter que se debruçar sobre isso. Como eu falei, Vitória da Conquista não é mais uma província. Quem mora aqui em Vitória da Conquista, apesar de termos ainda, né, características, algumas pessoas, tem famílias importantes, você é filho de quem e tal. Conquista não é mais uma província, né? Isso significa que a gente deve pensar a cidade hoje. Por exemplo, eu fui contra a reforma da estação Lauro de Freitas, ali que foi transformada em estação de transbordo. Por quê? Porque essa obra, se fosse construída, deveria ter sido construída há 20 anos atrás. Por quê? Vitória da Conquista, hoje o Wilson, Bianca, quem nos acompanha, hoje ela tem o que nós chamamos de subcentro. Vitória da Conquista precisa ter essa dimensão. Conquista hoje não tem um centro só. O bairro Brasil é um subcentro, o bairro Patagônia é um subcentro, o Alto Marom é um subcentro, a Urb 6, também carinhosamente chamado de Pé Inchado, é outro subcentro. Isso significa que a gente tem que pensar o desenvolvimento da cidade a partir de uma descentralização, né? A partir do momento que a gente verifica esse processo de descentralização, o desenvolvimento tem que ser pensado dessa forma. Era muito mais adequado, voltando a essa questão da mobilidade urbana, que Vitória da Conquista tivesse estações de transbordo em cada um desses locais que eu falei e ter, por exemplo, linhas bairro a bairro sem passar pelo centro. É uma dimensão provinciana você achar que todo ônibus ele tem que ir para o centro da cidade. Isso nas cidades maiores, isso não existe. Eu tenho uma observação sobre isso. Eu sou morador do Guarani, eu já falei aqui em vários episódios, e não existe ônibus de Guarani ao ESB. Tem que passar pelo centro, tem que passar, na verdade, tem Guarani Centro ESB, e você tem que se adequar àqueles horários específicos para lá. E acredito que tem um ônibus que passa em uma parte do Guarani que venha até o ESB, mas é um único ônibus. E era uma observação que eu tinha pra falar. Sim. Eu não me conformo, já falei com pessoas da prefeitura, já levantei essa revolta aqui. Mas a sua revolta, Wilson, Bianca, é a revolta da população. Isso. Você pega quem mora no Vila América, por exemplo, para o ESB, se você analisar em linha reta, você gastaria 10 minutos. Mas o ônibus tem que ir ao centro da cidade para depois ir para o ESB. Isso é um equívoco, porque justamente a gente pensa em uma situação que o centro de Conquista é como o centro de antigamente, que centralizava tudo. Hoje você tem autonomia. O bairro Brasil é um bairro autônomo. Sim. Patagônia é um bairro autônomo, Alto Marom, Guarani é um bairro autônomo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é justamente pensar em subcentros e pensar que Conquista não é mais oeste e leste. Você já tem consolidado o sul de Vitória da Conquista. Então, quando você pega toda a área, como eu falei, do Pé Inchado, do próprio Bela Vista, ali já está consolidado. E o norte de Vitória da Conquista. Você pega a questão da Lagoa das Flores, que já é zona urbana de Vitória da Conquista, você já tem que pensar a Vitória da Conquista a partir de 4 quadrantes. A partir desse momento, você vai começar a descentralizar. Por que eu falo isso, Bianca e Wilson? Porque todos os equipamentos urbanos de Vitória da Conquista, na sua grande maioria, estão centralizados na parte leste da cidade. Isso é um equívoco muito grande. Então, você pega o SEMAI. Por que o SEMAI está na Olívia Flores, um equipamento que quem usa é a grande parte da população da Zona Oeste, que tem a maior densidade demográfica, e um equipamento de saúde pública está na Avenida Olívia Flores. Aí você pega o que eu chamo de complexo judiciário, porque é um complexo. Você pega a Justiça Federal, Defensoria Pública da União, Ministério Público, Defensoria Pública do Estado, Justiça do Trabalho, tudo no mesmo local. Na Olívia. Tudo na Olívia Flores. Você não descentraliza. O SAC está na Olívia Flores. O SAC mudou e há um problema hoje, Bianca, Wilson, que as cidades, Paris está fazendo isso, Nova York está fazendo isso, né? Vitória da Conquista fez um arremedo com ônibus, que é essa lógica dos 15 minutos.
né, que é uma discussão que a ONU tem feito, que a pandemia trouxe, que é justamente cidade sustentável, que é você ter moradia, trabalho, lazer, educação, tudo no mesmo território, a uma distância máxima de 15 minutos andando, a pé, né? E quando você faz isso, esse termo, mas o Murilão, né, foi recém-inaugurado, né, que fica na Zona Oeste, e foi recém-inaugurado sem iluminação, quer dizer, as pessoas só podem usar aquele equipamento até 17h30, não podem usar à noite. Para mim, isso é uma discriminação territorial, porque aquele equipamento está lá no Bruno Bacelar, ele não deveria ter a mesma infraestrutura que o estádio Lomanto Júnior, o próprio Edivaldo Flores, que é dotado de iluminação, as pessoas jogam ali durante a noite. Então, para mim, crucial, o Wilson Bianchi, é Conquista analisar a questão do seu planejamento territorial. A partir do momento que você analisar o planejamento territorial, consequentemente, analisar de maneira concreta a sua gestão, a descentralização. Por quê? Para fechar, nós temos que combater homogeneização de vizinhança e segregação socioespacial. Não é à toa, quando a gente passa na Olívia Flores, quando eu vou para a UESB, vocês também é só começar a olhar mais como o mercado imobiliário usam propagandas em outdoor. Venha morar na Olívia Flores, venha morar perto de tudo. Perto de tudo para quem? Se você analisar... Fica esse questionamento, Fica esse questionamento, perto de tudo para quem? Então, é preciso que o poder público municipal descentralize. E aí, para quem nos acompanha, Bianca e Wilson, tem uma questão aí fundamental para a próxima gestão, que é a área do aeroporto. A gente não conseguiu avançar do antigo aeroporto. Né? A gente não conseguiu fazer um debate. O plano diretor, isso eu vou chamar a atenção, elegeu ali um corredor, né, ecológico de educação, porque você tem 2 parques ali. Nem todo mundo sabe. Sim. Você tem o parque do Jurema e o parque das Bateias, Parque Urbano Lagoa das Bateias, que está sendo revitalizado. Imagine só, Bianca e Wilson, a população de Conquista, se a gente construísse naquela área, inclusive aproveitasse aquela pista para a área de lazer, de Cooper, de corrida e tudo mais, e construísse ali uma biblioteca pública, um teatro público, uma piscina pública, uma área ali múltipla, né? Você ia revolucionar aquela área ali, tanto o bairro Brasil, Patagônia, Cadia, bairro Alegria, você ia transformar aquela área ali com equipamento sofisticado como esse. Bom, aproveitando que a gente falou sobre gestão e projetou também futuras, eu queria trazer para a nossa gestão da prefeita Sheila Lemos e eu queria saber qual é a sua avaliação a respeito da gestão da prefeita. Olha, a prefeita Sheila Lemos, eu acho que tem questões positivas, né? Por exemplo, que vem desde a época da gestão do prefeito Ezen Guzmão, que é uma coisa que eu acho positiva, que é a diminuição de áreas de circulação de carro no centro. Então, você tem ali, por exemplo, a Travessa Góes Calmon, que era uma travessa motorizada que foi reduzida a calçadão. Você tem outra calçada ali, outra avenida próximo à estação Lauro de Freitas ali também, que foi transformada em calçadão também. Isso é muito positivo, né? Porque incentiva a população a transitar mais a pé na cidade, o olhar da população ele é muito mais aguçado. O ponto negativo que eu acho na gestão da prefeita Sheila Lemos é a questão do amadorismo na sua equipe, né? Então, quando você vai pegar o seu corpo técnico, você percebe que não há, né, um profissionalismo no tocante, e aí, consequentemente, você muda muito os seus quadros. Uma pessoa que estava na EMURC vai para outra secretaria, quem estava na outra secretaria. Essa roda, essa dança de cadeiras, ela acaba atrapalhando muito o processo operacional da prefeitura. Então, você pode até ter recurso, você pode até receber, como a prefeitura tem recebido financiamentos aí de maneira recorrente, mas se você não tem uma equipe, né, com expertise mesmo para você tocar, você vai ter dificuldade muito grande. Eu acho que esse é um problema na atual gestão,
é falta de pessoas capacitadas para justamente a parte operacional, a parte procedimental, porque a prefeitura demanda isso. A prefeitura municipal, é a questão da coleta seletiva, a questão da iluminação pública, a questão né, que, na verdade, você tem uma gestão ineficaz. Muita gente fala, eu escuto bastante esse comentário, e aqui em algumas entrevistas A gente já escutou já também. escutou também questões sobre das mais diversas. Uma que eu escutei foi assim: a Conquista anda independente de gestão, a Conquista tem a povo fala em vocação natural, né, para que a iniciativa privada investe. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você pensa a respeito disso. Muita gente acha que, às vezes, o poder público deve se limitar a determinadas ações. Como você encara isso? E até alguns comentários que falam assim, que a Conquista, independente de gestão que entra, a iniciativa privada investe na cidade e anda sozinha. Uma importância muito grande. Pessoas pedem até, só interrompendo, a diminuição, né? Inclusive em estados mais liberais, né, que você tem outro regime de organização administrativa diferente do Brasil, né, o caso dos Estados Unidos, que é uma confederação, por exemplo, você vai ver, inclusive em filmes, só para título, como a municipalidade ela tem uma importância muito grande, eleições e tudo mais, e aí só para a gente ver como isso é importante. Não é verdade. Primeiro que não existe isso de vocação natural. Eu queria deixar muito claro, a cidade não nasce, ela não cresce de maneira espontânea, natural. Quem determina isso é a lei. Né? A lei estabelece fronteiras de poder. Rico do lado do rico e pobre do lado do pobre. A verdade é essa. O poder, o mercado imobiliário, e aí se você quiser chamar o Wilson a iniciativa privada, pode chamar. A partir dos seus interesses, né? Dos conjuntos. Vou dar um exemplo aqui. Caminho do Parque. Caminho do Parque, as pessoas acham que é um condomínio fechado. E nunca foi. Né? A rigor, ali é um loteamento aprovado, portanto, as vias pertencem ao município. Nós temos uma lei federal, a 6766 de 79, que aprova o que é um loteamento e, a partir do momento, as vias pertencem ao município. Enfim, agora, em 2017, houve uma alteração no governo de Michel Temer, dessa lei federal, que aprovou o que a gente chama de loteamento de acesso controlado, que é a possibilidade de você colocar a cancela, ou coisa que o valha, mas precisa de uma lei municipal que Conquista até hoje não tem. Então, para você ver como os interesses, eles acontecem. Por que até hoje o Caminho do Parque é visto dessa forma? Porque há um interesse econômico muito grande de você estabelecer ali uma segregação socioespacial. Rico do lado do rico e pobre do lado do pobre, né? Que é o caso do pessoal ali do Quincas Brito, né? Que não poderia, por exemplo, passar ali por aquela área. Então, isso é uma inverdade. Conquista, como o Brasil inteiro, né? Sempre foi planejada, é um discurso falacioso, né? A ausência de planejamento deixa que o mercado imobiliário não. O mercado imobiliário tem uma expressão que a gente usa no livro, que é governamentabilidade. O que significa isso? Que o poder público age a partir da lei, a partir dos interesses da iniciativa privada, porque a iniciativa privada não pode elaborar leis. Sim. Quem faz isso é o poder público. Então, o que ela faz? Ela faz uma pressão muito grande. Vou dar outro exemplo aqui. O chamado Candeias 2, que é a área ali do shopping Boulevard até a área da universidade. Ali naquela área, não sei se vocês perceberam, Wilson, Bianca, ela só começou a ser verticalizada agora. Se a gente for analisar a quantidade de prédios. Por quê? Porque ali, inicialmente, é o que a gente chama de coeficiente de aproveitamento, é um pouco técnico falar isso agora, mas é quanto você pode construir com o terreno que você tem. Em síntese, seria isso. O potencial construtivo que você tem. Ali era que era menor, e depois o mercado imobiliário pressionou para a alteração e permitiu que você verticalizasse.
Então, sai de baixo. Ali agora vai ser um prédio atrás do outro, né? Então, essa lógica, ela acontece por quê? Porque o poder imobiliário ele está pressionando. Aí, volto a dizer, o poder público não pode ficar a reboque do mercado imobiliário, porque tem outra parte da população. Então, volto a dizer, se você fica, na verdade, a reboque do mercado imobiliário, o mercado imobiliário vai ditar como a cidade vai crescer. E o poder público não pode ficar subjugado à força econômica desses grupos, porque tem uma população muito maior que depende do poder público. O caso, por exemplo, das chuvas de Vitória da Conquista, só para fechar, e aí para você ver como não é natural, não é? Lagoa das Flores, de maneira recorrente, quando tem chuvas fortes, torrenciais em Vitória da Conquista, passa por um processo de alagamento. E aí o que a prefeitura faz? Coloca uma bomba lá na última chuva, a bomba quebrou e a prefeitura deixou a população lá 3 meses com a bomba quebrada, né? Imagine se fosse na Olívia Flores. Será que a prefeitura ia tomar a mesma postura? Não, porque o mercado imobiliário pressiona. Olha, aqui não, aqui é o portal da cidade, né? Não podemos deixar dessa forma. Então, é uma inverdade disso. Então, eu acho que o poder público ele tem um papel fundamental em qualquer cidade brasileira. Em Vitória da Conquista não é diferente. O que acontece, só para fechar, é que Vitória da Conquista hoje tem um capital que é externo. Então, nossas pesquisas quantificam isso. Até um tempo atrás, Conquista tinha um capital eminentemente daqui, do café, por exemplo, das famílias mais ricas. Hoje não. Conquista ela conseguiu atrair um capital externo muito grande e isso faz uma pressão muito grande ao poder público, mas cabe a ele, justamente por ser o poder público, ditar as regras do jogo. Esse regramento. Bom, então a gente vai começar a entrar aqui agora na parte mais eleitoral. Eu queria saber... as últimas eleições que a gente tem tido foram muito polarizadas. Sim. Eu queria saber, assim, para 2024, o senhor acha que a gente vai continuar nesse cenário polarizado ou a possibilidade de uma terceira via? Olha, Bianca, Wilson, quem nos acompanha, nós vamos continuar no cenário polarizado. Não há possibilidades no jogo eleitoral para uma terceira via, pode até ser lançada. Por quê? Por que isso acontece? Primeiro, Sheila Lemos, ela já vai, apesar de ter uma avaliação não muito boa, mas é indiscutível que ela tem a máquina na mão. A máquina é a máquina. Então, quando você tem um ano eleitoral, né, a máquina funciona, e funciona muito bem, numa velocidade estonteante, né? Ela tem grupo, né? Ela tem pessoas que hoje estão ligadas a ela, né? Então, ela tem um conjunto de partidos, né, que vai, dependendo do vice aí, da sua capacidade de fazer as articulações, ela vai ter um potencial de tempo de TV muito bom, né? Isso aí é indiscutível. Um saldo eleitoral, né, que fica ali entre 20% e 30%, e tem um dado novo, que é a correlação de força nacional, que mudou. Então, queira ou não, Bianca, Wilson, a gente vai perceber o quê? Que o presidente Lula, ele naturalmente é um grande cabo eleitoral. Em Conquista há uma questão das zonas, né? Então, se a gente pega as amostragens, o PT é muito mais forte na zona eleitoral da zona rural e no lado oeste. No lado leste, consegue perder um pouco, apesar que o atual vereador Alexandre Xandó conseguiu penetrar um pouco. Mais votados na zona leste, teve mais votos, por exemplo, a deputado federal. Alexandre Xandó teve mais voto aqui na zona leste do que Valdenor, por exemplo. Sim. Então, para você ver como ele conseguiu. Então, é um discurso mais jovem, é um discurso que é mais palatável para essa comunidade. Então, qual seria a terceira via? Quando a gente pega e vai analisar o tabuleiro. Há a possibilidade do candidato do PDT, o Marcos, ou a própria candidatura da Lúcia Rocha. Só que a Lúcia Rocha ela vai ter que passar por cima, vamos dizer assim,
há um acordo estadual e um acordo nacional. Queira ou não, hoje o seu partido, o MDB, está na base do governo Lula, está na base do governo Jerônimo. Então, a correlação de força não basta querer e não basta colocar outdoor na cidade também. É preciso você ter potencial de articulação. Ela não tem um grupo político. Quais conquista nas últimas eleições presidenciais tem demonstrado isso, né, uma divisão de votos entre a esquerda e a direita. A Conquista tem uma direita conservadora muito forte, né, e eu acredito que vai ser polarizado e vai ser uma campanha muito difícil, tanto para a reeleição de Sheila como para a eleição de Valdenor. A gente está caminhando para a reta final do bate-papo. Ainda não acabou, mas a gente tem chegando, na verdade, em uma das perguntas mais aguardadas do Que interior não ia baiano. ser diferente, viu, para o senhor. Não vai poder O fugir. professor, ele está acostumado aí, já sabe dar nota tranquilamente. Professor, se você fosse dar uma nota, depois de tudo, a gente já falamos muito aqui sobre Tem apresentado alguns planos de mobilidade, o plano diretor urbano com uma certa lentidão, mas tem apresentado, mas ao mesmo tempo ela não consegue ter uma operacionalidade na sua gestão. Então, nota 5. É isso aí, nota Certinho. dada. Bom, antes da gente começar o próximo bloco, vou lembrar você aí de casa, tá? Se você tá gostando do nosso bate-papo aqui com o professor Cláudio, você pode conferir isso e muito mais no nosso canal no YouTube, Interior Baiano. É isso aí. E também, você que quer ficar por dentro dos desdobramentos dessa matéria e de tudo que está acontecendo na cidade e na região, interiorbaiano.com.br. Não deixe de acessar, porque no site Interior Baiano você vai ter o acesso a todos os podcasts, a matérias sobre os bastidores da política de Vitória da Conquista e da região. Tem pesquisa de várias cidades, pesquisa em Encruzilhada, pesquisa em Nicim de Almeida, que a gente tem. A equipe do Interior Baiano não para, tem acesso a tudo e bota tudo lá. Então, fica de olho. Tem levantamento sobre prováveis junção de candidaturas em Conquista. Então, tá tudo lá. Não esquece, E não. lembrando, viu? Nós postamos todas as semanas 2 podcasts por semana, tá? Então, na terça e na sexta-feira. Então, você pode ficar acompanhando semanalmente. É isso aí. Ó, o pessoal geralmente assiste aleatoriamente. Sim. Mas saiba que terça e sexta é dia certo. Se você chegar aqui na sexta-feira à noite, vai ter episódio novo. E na terça-feira também vai ter episódio novo. Coloca na sua agenda. Vamos lá? Vamos começar o próximo bloco? Então, professor Cláudio, é o seguinte. Nós temos um quadro aqui que é o nosso bate-bola. Nesse quadro, nós temos 8 nomes da política da região, né, de Vitória da Conquista, de estadual também, no âmbito estadual, e no âmbito federal. Certo. Nós pedimos, normalmente, uma definição da pessoa em uma palavra ou numa breve frase. Então, para começar e para a gente ser direto, sem muita enrola, eu vou começar com o primeiro nome. Pode ser? Pode sim. Jerônimo Rodrigues. O educador, Segundo nome, ACM Neto. um ditador, Zé Raimundo. um historiador, Sheila Lemos. uma lutadora, Valdenor Pereira. um administrador, Alexandre de Moraes. eu tenho um defensor da democracia, Jair Messias Bolsonaro. Unidos, 8 nomes. Sempre falo, tem que aumentar no mínimo para Ah, 10. eu só titubeei 15. em Alexandre de Moraes, porque eu já tive uma fase complicada com ele, Ah, mas hoje eu já tá fiz. vendo? Tem história aí. ó. Já tem hoje eu já fiz as pazes com ele. Pronto. Depois a gente vai ter um episódio para você contar mais essa história. Professor Cláudio,
só agradecer a sua presença aqui no podcast Estéreo Baiano. O papo foi bom, o papo foi rápido, gente. Eu sei que quem tá assistindo aí queria que fosse mais pra frente, mas a gente deixa pra segunda parte, porque a gente também aqui não pode gastar tudo esgotar a pauta toda de uma vez só. Não pode, não. Senão a pessoa não volta. Mas o convite é certo, viu, Com professor? Você tá certeza. aqui, ó, a gente tá com as portas abertas para te receber, então seja muito Feliz, bem-vindo, Bianca. tá? E a gente pode conversar sobre muitos outros assuntos. Com certeza. Agradecer o convite de vocês. Vocês falaram tanto em YouTube. Eu tenho um canal no YouTube também, Olha. viu? Sim, a gente vai colocar o link aqui, então já fala logo aí. Pronto, meu canal é prof.claudiocarvalho. Lá tem várias aulas gravadas, vários vídeos. Faça inscrição, eu tinha vergonha de falar isso. Faça inscrição. Meus alunos que falaram, professor, você tem que falar. Tem que chamar. Faça inscrição, aperte o Deixa o sininho, like. deixa o like e tal. Então, o livro, quem quiser, pode adquirir comigo. Pode ir diretamente no meu Instagram, né? @ClaudioCarvalho. Porque comigo é preço de custo, a gente quer ser lido, a gente não quer ficar rico, não. Ele está sendo vendido, né, em todas as plataformas, Amazon e tudo mais, mas lá é o preço comercial. Então, o Instagram dele tá aqui na descrição do vídeo, quem tá acompanhando Pronto. pelo YouTube, né? Quem tá escutando no Spotify também, é só entrar no Instagram, né? Isso, @ClaudioCarvalho, R$50 preço de custo, uma dedicatória e com autógrafo. E é de grátis. Autógrafo igual do A gente Interior já Baiano. garantiu o nosso. Agradecer novamente, gente. Uma felicidade enorme estar aqui com vocês, Bianco e Wilson. Um grande abraço a vocês e a todo mundo que nos acompanha. Muito obrigada, gente. E até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.